Saudações, Irmandade Afro-Brasileira, saudações, Comunidade Conebras. Luiz Antônio aqui novamente com o quadro E aí, vamos conversar? E hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso irmão Vilmar Júnior. E aí, Vilmar, tudo bem? Tudo bem? Saudações a todos aí. Tudo bem, irmão? Que Luiz Antônio. bacana. E te agradeço por ter aceito esse convite de conversar conosco aqui, esses 30 minutos aqui, para trocar umas ideias, tá bom? Certo. Vai Uhum. ser. Muito obrigado por você ter disponibilizado aí o seu tempo. Irmão Vilmar, ó, eu tô vendo aqui que tem quase 100 milhões de pessoas aqui mandando mensagem para mim, perguntando quem é o Vilmar. E aí, como é que você explica aí para essa galera toda, nossa Irmandade Afro-Brasileira, quem é o Vilmar Júnior? Diga aí. Bom, eu sou, né, o Vilmar, e o Vilmar, ele é um paulistano aqui, né? Mora em São Paulo, é originário de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu sou músico, né? Eu fiz muito trabalho, assim, com hip hop, com jazz, que eu gosto também de tocar, MPB. Mas mais assim na linha da social, na linha de religiosa e outros assim. Mas eu sou alguém que traçou umas metas aí na juventude, que com relação a ter uma carreira dentro das artes e da cultura, que na época, nos anos 80, na minha adolescência, era uma coisa muito rara, né? Muito difícil, ainda mais se tratando de afro-brasileiro. A minha história aí, né? Escrevendo a história. E ela foi registrada aí por meio da música, que eu chamo de hip hop sociocultural evangelístico, que inclusive foi reconhecido em 2014 com uma placa para um grupo de jornalistas aí pelo reconhecimento do mérito, né, do trabalho que foi feito. Que eu nem esperava, foi até uma coisa surpreendente, porque a gente acaba não fazendo muito marketing, né, do trabalho, por ele ser social. E mas assim, nós trabalhamos muito com Fundação Casa, Casa de Recuperação e outras coisas assim, sabe, nesse meio. E eu sou arte educador desde 1997, então trabalhando com formação cultural nas organizações sociais, na nas secretarias, né, no geral, mas de início em 2000 na Secretaria de Estado da Cultura e depois outras, né, a Prefeitura de São Paulo e depois outras organizações como SESI, SESC e outras organizações assim, que é de culturais, né, de bancos, fundações e tudo mais. E eu tenho traçado minha carreira dessa forma, até que eu fiz licenciatura em História. Então, eu sou professor de História desde 2007, quando eu me formei. Em 2006 e iniciei em 2007. E tenho prestado serviço, né? Não estou dentro de uma rede como concursado, mas eu sempre nesse perfil de prestador de serviços. E depois eu fiz uma pós-graduação em arte-terapia e psicopedagogia, que são formações que trabalham com a psique, né, o psicológico. Eu comecei muito cedo, sou um dos precursores do hip hop dentro dessa área aí, né, sociocultural evangelístico. Estamos aqui, né, continuamos fazendo. Hoje em dia nós fazemos parte aí de um coletivo chamado Hip Hop Ressurreto, que é um grupo do pessoal de hip hop das antigas também, que se levantou para fazer os trabalhos sociais. Nessa linha que eu digo, né? Que eu digo e que eu apresentei agora. E tem sido muito interessante. São cerca de uns 20 grupos e rappers, né? O pessoal tudo junto.
Você está falando toda essa situação, essas realizações, né? Só que você não falou aonde que está acontecendo isso? Em que lugar do Brasil que está acontecendo isso? Então, todas essas questões que eu disse, a maioria absoluta delas é aqui em São Paulo mesmo. Este último que eu citei, que é a questão do hip hop ressurreto, ele partiu daqui de São Paulo, mas ele está em parceria com outros grupos no país todo, outros tipos de organizações, né? Então, que tem mais ou menos o mesmo perfil. Mas a maioria, assim, dessa absoluta, né, de todos esses trabalhos que eu disse, foram aqui além, assim, da cidade de São Paulo, o estado de São Paulo também. Em que região de São Paulo? Estou em São Paulo, capital, né? Agora, exatamente, eu moro numa região metropolitana, num outro município próximo, porque eu estou num projeto, mais um projeto e bem interessante, que é o projeto 120 Artes, que é um projeto de formação de menores afro-brasileiros, principalmente, né, e miscigenados, com vistas à visão profissionalizante dentro das artes visuais. Eu sempre trabalhei com artes, né, sou técnico em artes, em desenho de comunicação e cartunista, faço histórias em quadrinhos, cartoons, né, charges para um jornal chamado Jornal Empoderado. Mas aí eu estou em um projeto aqui contemplado pela Lei Aldir Blanc, esse é de auxílio emergencial ao pessoal das artes e cultura, em que estou desenvolvendo um trabalho de introdução às artes visuais com crianças e adolescentes a partir dos 9 anos até os 15, 16, assim, tem sido um sucesso. Então, com materiais de primeira ali, material profissional. O que você tem assistido ultimamente? Algum filme aí para indicar para a galera que você gostou? Assim, ó, eu assisti uma animação bem interessante. Ela foi na Netflix. Ela se chama Canvas, que é de tela, né? É tela de pintura. Bem interessante. Ela é bem curtinha, mas ela é um primor, assim. E ele E como que pintava, você então, né, chegou tinha na os fogos, Conebras? mais ou menos 1 ano e meio, ou mais, até um pouco. Chegaram as primeiras informações sobre Conebras. Eu falei, mas o que é Conebras? Aí eu entrei num dos links que foram mandados, aí falaram sobre a questão de ler uns livros, mas ficou ainda muito, assim, não sabia exatamente o que era. Mas depois eu fui descobrindo pela rede de YouTube e outras coisas mais, perguntando para outras pessoas. Mas faz mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, para um pouco mais. E o que te chamou mais a atenção na Conebras? A ideia de nós por nós mesmos. Essa ideia de não depender e não esperar que outros, até mesmo, quando fala outros, até mesmo o Estado venha resolver nossos conflitos e os dilemas aí que nos afligem há décadas, até mais há décadas, né? Então, é uma coisa importante. É uma luta, é difícil, por um lado, aparentemente, né? Não digo que é utópico, mas ele é real, pode ser feito. Então, aquilo que é praticamente um tabu, né? Que é a questão da união entre os negros, né? Os afro-brasileiros sobre uma mesma pauta, que às vezes é tão difícil, né? Que causam E mágoas, essa superação intrigas. pela educação que a Conebras adotou é um caminho que me parece que tem agradado a muitas pessoas, né? Fazer essa revolução pela educação. Sim, a educação ela é fundamental. Assim, eu acredito também nisso, né? Na questão da educação, porque eu sou da educação também, né? Mas a questão é se unir justamente para fazer uma outra educação, um outro perfil de educação. E por nós mesmos, né? Você tem conversado sobre a Conebras com seus amigos? E se acaso você tem,
Qual tem sido a reação quando você explica para eles qual que é o propósito da Conebras? Eu falo com algumas pessoas, eu sempre coloco, né, assim, como uma opção, e temos uma opção em tudo isso, e essa opção é pela educação e pela união através da Conebras, né? Mas é como assim, ó, a Conebras? Aí quando eu falo, alguns acham meio estranho, né, porque não conhecem, mas depois alguns também têm uma reação de se motivarem, assim, né? Ficam motivados. Só que ao mesmo tempo, até pela experiência, assim, as pessoas estão sempre desconfiadas ou mesmo apáticas. Acho até mais apáticas do que desconfiadas. Quando fala Aham. apático, é assim, a pessoa não está engajada e não está querendo se engajar. Então, precisa ser feito um trabalho de marketing, um trabalho de recrutamento, se podemos usar esse termo, para que as pessoas comecem a entender e querer estar nesse engajamento, né, no engajamento, fazer parte. E para isso é preciso um trabalho de quem está Sim. por dentro, ou quem é de dentro, na preparação de novos participantes, né, até para multiplicar a visão. A E vai maioria é ser um feita trabalho a assim, longo prazo, né? sim. Trabalho a longo prazo, né? A gente vai ter que ter muita paciência, porque é uma transformação aí que a gente vai ter que mexer com 500 anos de história, né? De Ah, colonização sim. mental. Para desconstruir tudo isso, não podemos ter a expectativa de desconstruir tudo isso em 1 ano, 2, 5 anos. Desconstruir 500 anos de colonização é difícil. Então vai Sim. ser um processo a longo prazo, com muita calma, na certeza absoluta de preparar alicerces para que os próximos possam dar continuidade a partir do andar que nós deixarmos, né? Para que eles possam continuar a partir dali, né? Porque nós sabemos que tem muita coisa para ser construída, né? Dentro de uma nova consciência negra, né? Isso vai ter que ser feito bem cautelosamente e sem pressa. Né? É urgente, mas não tem como fazer isso rapidamente. Você não consegue mudar um pensamento, mudar uma mentalização da noite para o dia. Você não consegue. Essa mudança é gradual. Ah, sim. Né? Sim. Tem que ir vagarosamente. Agora, qual que é o seu sonho quanto pessoa? O sonho justamente é que jovens, né? Falando até de jovens, que eu sempre trabalhei e trabalho com eles, né? Que os jovens tenham um acesso real à educação e à cultura e, é o bem-estar social, que é o principal. E para isto, tem muito trabalho a ser feito. No entanto, nós, os mais experientes, os mais velhos, temos essas ferramentas, né? E essa ferramenta ela deve ser trabalhada agora, que é a formação desses novinhos, né? Das novas gerações, para que eles já cheguem com essa mentalidade. E aí vão formando famílias. Aí o meu sonho é essa aí, é este, ter famílias estruturadas ali. Quando eu falo estruturadas é no sentido de formação intelectual mesmo, assim, o conhecimento, né? O conhecimento em si, e que traga a transformação através desse conhecimento, de que eles possam ou podem ocupar espaços antes a eles negados, mas pela Constituição, pela lei, e se não pela lei, vai ser criada essa lei, porque assim funcionam as democracias, a ocupação seja mais equitativa, né? Ou seja, mais justa, proporcionalmente ao número de pessoas das etnias, né, étnico-racialmente falando, em nosso país. Esse é o sonho. Então, o sonho é buscar a justiça. Não estou falando em termos de
da relação amistosa, que isso esqueça. O meu sonho é que as pessoas sejam amiguinhas e tal, tal. Não, não, não. Mas que a justiça seja feita de fato e que as pessoas colham ali o fruto dessa justiça social e étnico-racial na sociedade. Esse é o meu sonho. Para isso eu estou colaborando aí de alguma forma, fazendo os meus projetos, escrevendo, dando, até agora mesmo, como agora, né? Dando um depoimento, assim como este. Sendo esse o teu sonho e você sabendo que o sonho da Conebras é implantar o sistema educacional Conebras da creche até a universidade, então eu perguntaria assim: aonde que o irmão Vilmar se vê na Conebras em 2030? Eu me vejo assim, como agora mesmo, eu Não já tenha medo estou, de sonhar. eu estou providenciando agora, como eu já faço, né? Mas estou providenciando e como já está dando um fruto aí, ou acontecendo, como produtor de conteúdo. É justamente isso que eu disse, né? Falta um conteúdo, esse conteúdo será feito por pessoas que tenham conhecimento e experiência, e esse sou eu também. Então, a gente vai escrevendo, a gente vai produzindo, a gente vai filmando e vai deixando isso para a posteridade, ou para, contribuindo para a formação. Então, então, em 2030, né, que seja, ou mais futuramente, quero me tornar ali a referência em algumas, né, referência bibliográfica, de filmografia e outras coisas assim, dentro das artes e da educação, para que outras pessoas se espelhem e sigam aí um exemplo, né? Que a gente vai, na verdade, a ideia não é eu ser o exemplo em si, mas um indicativo de caminho, entendeu? Assim, um indicativo de caminhos possíveis. E eu tenho colhido alguns frutos aí, porque eu vejo alguns que foram de fato. Eles falam, e aí, professor, e aí, tal. E aí, Vilmar, e aí? Vejo que se tornaram profissionais, vejo que eles estão em caminhos, assim, foram bem encaminhados. Falei, olha que coisa interessante. Então, assim, a gente fica satisfeito, né? Com, com essas realizações, com essas coisas, assim, que nós acabamos presenciando. É bem legal. É muito bacana a gente encontrar esses frutos, né? Principalmente quando a gente pode comprovar ou presenciar que esses frutos deram certos. É muito bacana a gente encontrar esses frutos aí e ter essa alegria Sim, de ver o resultado de um trabalho, né? E acho que então, se isso nos dá alegria, então se nós fizermos isso numa escala massiva, né? Então imagine o quanto mais de alegria. Então, acho que dentro desse aspecto que a Conebras vem trazer esse sim, processo para toda a Irmandade Afro-Brasileira, né, para todos os 100 milhões, tentar isso, envolver todos os 100 milhões dentro da organização. Então, imagine a carga de felicidade que nós estamos construindo para que nós mesmos venhamos nos deparar dentro de algumas gerações, né? Poder encontrar tudo isso que nós estamos isso. construindo, né, nas próximas gerações e dar trombada. Nós vamos trombar em felicidades. Gostou? Sim, que essa é a realidade. Muito. Né? Porque se nós olharmos bem, os outros grupos étnicos aí, eles são assim, e são bem fechados, têm essa alegria, esses contentamentos entre eles, e ninguém fala nada, né? Mas se você falar alguma coisa com relação ao afro, aos negros e tal, mas o que é isso? Vocês querem separar, foi aquela conversa, né, de separatismo e coisas do tipo. Só que é igual. Então, ao mesmo tempo, as nossas realizações vão trazer essa satisfação para os nossos, né? Entre nós. Isso é a realidade. E não é uma coisa exclusivista, fechada. Então, nós estamos dentro de uma sociedade. Então, é uma parcela da sociedade que tem lá as suas particularidades e também a sua vida social, em sociedade. Uhum. Então, é isso que eles não conseguem entender, é separar, né? Então, é difícil aí. É uma batalha tremenda. E Só mais do que não olhando para isso e seguindo e fazendo do nosso jeito, nós por nós mesmos, eu acredito que nós vamos superar essa contraposição que sofremos aí. Uhum.
E o fato de nós estarmos nos unindo quanto afrodescendentes, apesar de toda a pregação que nos fazem pensar que estamos fazendo algo errado, mas na realidade não tem Sim, nada de errado, porque as aproximações são feitas pelas afinidades. Né? Se tem um grupo sim, ali conversando sim. sobre política e tem um outro grupo lá lá no fundo da rua lá conversando sobre futebol e eu gosto de futebol, eu vou me aproximar de qual? Eu vou me aproximar do que está conversando sobre futebol, porque eu gosto de futebol. E assim, quem gosta de política vai se aproximar do grupo que está conversando de política. Então, nós nos aproximamos por afinidades. Né? Então, quanto Sim, afrodescendentes, nós temos uma afinidade de ponto comum de sermos afrodescendentes. Né? Então, não tem nada de errado. Isso é extremamente natural, essa aproximação entre nós, apesar de terem feito com que nós pensássemos que estamos fazendo algo errado. Não tem nada de sim, errado. É sim. totalmente natural essa aproximação. Só que a nossa lavagem foi extremamente violenta, né? Nossa lavagem, a lavagem cerebral que fizeram em nós foi extremamente violenta e cruel, que nos faz pensar que nós estamos fazendo É. coisa errada. Né? Se eu me aproximar de um Uhum. irmão afrodescendente, eu estou fazendo algo errado. Né? É impressionante isso. Coisa que as outras etnias Então, não sentem. Né? O judeu não isso. sente, o alemão não sente, o português não sente, o italiano não sente, porque nunca ninguém Não, disse a eles que é errado fazer. Mas só que para nós não só até isso. lei fizeram. Fizeram até lei Não, proibindo nós de isso, nos isso, reunirmos. Né? isso, isso. Que é Então, que é o que eu vou falar sobre uma literatura. Estou escrevendo sobre isso, inclusive, no meu TCC de formação em artes visuais. Estou escrevendo sobre isso, a como um impedimento à ascensão social do negro, né? Desde o século XIX, XVIII, XIX, e entrou pelo século XX com leis, proibições e outras coisas que impedem a questão de ascensão pela educação, justamente pela educação. É bem interessante. para a gente terminar, mano, tem uma pergunta que eu estou fazendo aí para todas as pessoas que eu estou trazendo para participar desse quadro, e aí vamos conversar, e hoje aqui com o nosso irmão Vilmar. A pergunta é a seguinte: nós temos 4 situações que nós teremos que decidir em breve. Tomara que seja muito breve mesmo, que daí vai significar que nós já temos caixa suficiente para isso. Quais são as situações? Sim. Na sua opinião, nós deveremos, uma vez tendo caixa suficiente, primeiro construir a sede nacional, primeiro construir escritórios estaduais, primeiro construir escritórios municipais ou primeiro construir creches? Em que ordem você colocaria essas 4 construções? Primeiro as creches, depois as municipais. Partir primeiro para a prática mesmo ali, de formação de creches quanto empresa, que vai ter que ter ali um local como referência. Aí as pessoas já vão para esse local. Aí depois vai ter a liderança na cidade, alguma coisa assim, que é ter os contatos, mas aí depois forma-se a sede municipal. Depois estadual e outras vem depois. Mas, a princípio, a formação das primeiras creches e depois, nesses locais que essa creche surgir, tiver uma referência onde você forma essa sede municipal. Como você vê a repercussão de uma resposta não temos sede? Eu vejo da seguinte forma, é como hoje, não necessariamente você precisa ter uma sede fixa, ou física, melhor dizendo, mas você tem uma referência, como muitas organizações têm, uma referência virtual, por exemplo, o seu próprio site e os contatos em rede. Hoje acredito que é um bom ponto ali de referência. A sede física, nem todos têm a oportunidade de ir até o local ou coisas assim. Aí vai esbarrar um pouco, acredito, também na questão da falta de acesso digital, né? Acesso à internet da maioria ou boa parte de nossos futuros, né? E o público-alvo, né? Em si. Mas quando se trata da questão, eu falei justamente do local, em termos de
de suprir a necessidade imediata, que são as creches, e depois a referência perto, municipal, onde eles estão, eu acredito por isso, nessa proposta que eu coloquei, nessa necessidade local. Então, depois, quando eles tomam um corpo, né, uma aqui, outra ali, os municípios e tal, formar uma sede física geral, né, ou nacional, aí pode ser, mas eu faço esse caminho aí, como eu coloquei, né, ali da necessidade local para depois ir para uma questão nacional. Maravilha. Irmão, agora eu vou pedir para você fazer aqui um encerramento aqui, fazer um agradecimento. Eu queria te agradecer pela sua participação, por você ter disponibilizado o seu tempo para participar desse quadro e aí vamos conversar. Eu gostaria que você então se despedisse da galera toda e fizesse um convite aí para as pessoas virem para a Conebras, né? Porque a Conebras só existirá se nós estivermos dentro da Conebras, né? Que é o nós por nós que você citou, né? Se não tiver o nós, não tem o por, né? Então começa em nós. Se nós não construirmos esse projeto, nós por nós, a Conebras não terá existência. Então, gostaria que você fizesse aí um convite, já fizesse a sua despedida, e já de antemão eu agradeço muito a você por ter dado esse prazer dessa conversa gostosa aqui com a Conebras. Fique à vontade, faça a sua despedida e o seu convite. Muito obrigado, irmão. Sim, eu vou fazer uma despedida, mas vou fazer umas considerações finais também, vou ser bem breve, né? Uma delas é um convite a ler este livro, Diploma de Brancura, de Jerry Dávila. Tá? Então, assim, esse livro é excepcional. Ele fala da trajetória das leis e como proibiram o ingresso, né, dos negros desde o século XIX na educação, e isso entrou no século XX, e os reflexos disso até os dias de hoje, que nós vamos quebrar isso. Vamos. Então, venha conosco aí para a Conebras, né? Venha fazer parte, porque vai ser uma revolução, né, mental, e creio que essa mudança mental ela vai transformar aí também o social e o particular de muita gente, entendeu? E também, assim, eu indico um filme, né, que chama Voltando a Viver. É um filme muito interessante com Denzel Washington, e uma história de um rapaz que tinha conflitos, um marinheiro, que depois ele vai se encontrando ali com a questão familiar. É bem interessante. Se não assistiram, ele não é tão popular, né, dentre os filmes do Denzel Washington, mas é um excelente filme, chama Voltando a Viver, que vai ter muito a ver com o que nós estamos falando aqui. O Tá na resgate da Netflix, irmão? mentalidade. Eu não sei, eu tenho em DVD, que eu assisti uns anos atrás, e falei, eu preciso ter esse filme. Mas ele é muito bom, mesmo, assim, muito interessante. Maravilha. Inclusive o final, assim, é bem resgatador, mas assim, é bem interessante. Ele trabalha com a questão psiquiátrica, psicológica, né? Disso que nós estamos falando, de mudança de mentalidade, de tratamento. É bem legal. É isso, gente. Venha para a Conebras, faça parte. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a você pela colaboração, pela disponibilidade do seu tempo, e que a gente consiga, né, construir esse nosso sonho, fazer dele uma realidade que venha realmente construir novas gerações. Como você disse, eu vou usar até uma fala sua, que a gente consiga, dentro de pouco tempo, trombar diversas felicidades por aí, né? Dar de cara com diversas felicidades quando a gente estiver visualizando os resultados dessa construção que nós estamos fazendo. Muito obrigado, irmão. Um abraço a você e até uma próxima. Valeu conversar. Valeu, irmão. Eu agradeço. Até mais. Tamo junto. Valeu.